Você já deve ter ouvido falar, visto ou mesmo usado cigarro eletrônico. No Brasil, quase 1 milhão de pessoas usam cigarros eletrônicos. Segundo o portal R7, 70% são jovens entre 15 e 24 anos de idade e muita gente acredita que eles são menos prejudiciais à saúde. Mas não é o que os médicos afirmam. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe a comercialização, importação e propaganda de cigarros eletrônicos desde 2009. Vamos falar agora sobre os riscos deste cigarro conhecido como vape, com o pneumologista Dr. Fábio Souza, que está aqui no estúdio. Boa tarde, uma honra recebê-lo mais uma vez. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Vamos falar um pouquinho desse tema que é tão pertinente, tão importante e que realmente é uma falsa ideia que o cigarro eletrônico ele causa menos dano que o cigarro comum. Te preocupa isso? Porque a gente vê a quantidade cada vez maior de usuários. Me preocupa bastante porque a gente está falando um pouquinho antes, o design é diferente, então tem alguns atrativos e alguns atributos que são problemáticos, né? A gente já nasce com o receptor da nicotina, esse é um problema. Então a droga, ela acaba tendo então liberação da nicotina no receptor cerebral e acaba liberando dopamina, que é o hormônio do bem-estar. Quando acontece isso, a pessoa vai ter que fumar mais e mais, com qualquer tipo de cigarro. E o cigarro eletrônico não é diferente. E a carga de nicotina que tem no cigarro eletrônico, a gente não sabe efetivamente quanto. Eles dizem que tem tanto e, na verdade, pode ter muito mais. E outras substâncias também que lesionam o pulmão e outros órgãos. Então vamos lá, o que é esse cigarro eletrônico? Ele tem nicotina? Todos têm nicotina? Tem alguns que têm cheirinho? Como é que é esse cigarro eletrônico? Mesmo os que dizem que não tem nicotina, se for fazer teste, vai ter algum teor de nicotina. Esse é isento de nicotina. Já tem estudos bem determinados, tem vários tipos, né, de cigarro eletrônico. Então aqueles que dizem, o pendrive, o cigarro eletrônico descartável, todos causam dano, tá? Tem uma pneumonia lipoídica, uma pneumonia por um óleo que tem no cigarro eletrônico, na hora que faz a vaporização, é literalmente uma nebulização tóxica para o pulmão. Então pode causar uma pneumonite química no pulmão com mortalidade elevada. Por exemplo, em 2019, tem um estudo americano que ficou acompanhando durante o ano 2.000 internações com 42 mortes atribuídas diretamente ao cigarro eletrônico. Olha só. A gente nem está falando de câncer de pulmão ainda, que causa sim, já bem determinado, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica com enfisema e bronquite crônica. Estou falando de dano direto agudo. Tá? Então, quer dizer, o cigarro eletrônico, ele supostamente era uma ideia de, quem sabe parar de fumar. Infelizmente, ele não traz nenhum benefício, só malefícios mesmo. Na verdade, a ideia, né, a redução, se vende a ideia de que houvesse uma redução no cigarro comum, utilizando uma substituição com cigarro eletrônico. As próprias empresas de tabaco faziam isso no começo, né? Mas o que a gente vê hoje é uma evolução, como você falou, no designer, né? Parece um pouco que é moda, digamos assim. Você percebe isso, doutor Fábio? Eu percebo isso. A gente tem vários pacientes, não tinha esse perfil no consultório, agora tem, né? Tanto de pipe water, do arguile narguilé, quanto cigarro de maconha e quanto o vaping de uma maneira geral. Então, cada vez mais e mais sofisticado o cigarro eletrônico. Então, a gente vê com lesões pulmonares agudas. Pessoas que não fumavam, né? Que não fumavam. Que pelo grupo, por inserção em grupos também, né? Os pais são uma representatividade grande para os filhos. Então, se o pai fuma, o filho vai fumar, ou vai ter aquele perfil, né, de fumante. Então, é interessante que, eu estava lendo da Nova Zelândia, vai ter uma nova lei, a princípio, ano que vem, que os nascidos de 2008 em diante não vão poder comprar cigarro. Vai ser ilegal completamente. Vamos ver se isso vai funcionar. Entendi. Mas é uma ideia boa para realmente não ter nenhuma adição nicotínica. Uma vez exposta, tem pessoas que não vão conseguir largar. Apesar de ter grupos de cessação do tabagismo do Brasil que funcionam muito bem, medicações para parar de fumar que funcionam muito bem, mas tabagismo é a principal doença prevenível e tratável que mais mata no mundo. Só no Brasil, 200 mil mortes por ano. 8 milhões por ano no mundo. É muita coisa. Né? E que, na verdade, que se percebe, e por conta dessa essa onda do vape, que pessoas que não fumavam estão fumando, enfim, em qualquer ambiente. Porque o cigarro, a gente vê que alguns pontos, cigarro comum, as pessoas já nem fumam mais em alguns ambientes, né? E o vape não. Em barzinho, né, com as pessoas, por conta dessa questão do cheiro. Essa essência que também faz outro tipo de mal além da nicotina, né, Fábio? Então, tem algumas essências importantes ali que pode ter e que aí parece que não é danoso, né? Então, tem essa ideia que não é danoso e causa muito dano. Tem um tipo de óleo ali junto que pode ter até THC,
o tetrahidrocanabiol, que é derivado da maconha, e uns tipos de óleo, tipo acetato de vitamina E lá, que causa muita lesão pulmonar. Então, o tabagismo passivo também é um problema do cigarro eletrônico. Ele vai ser danoso para quem está do lado também. Ele pode ser mais grave? Por exemplo, o usuário de vape, por pouco tempo, ele pode ter um problema, às vezes, mais grave que o cigarro comum? Como a gente não sabe exatamente o que tem em cada um, um deles, sim. Tem mais hoje em dia é vendido que nem um dispositivo eletrônico, né? Então, praticamente, vi em 2008 uma loja, por exemplo, na Alemanha, que parecia de venda de telefone celular. Né? Então, esse atrativo, essas vendas, e tem mais do que 5 mil tipos de empresas vendendo vape, quer dizer, então não tem como regular isso. É interessante que a Anvisa aqui não proíbe, né? Proíbe a comercialização, importação, como é que surge, né? Enfim, é complicado, tem que ter uma fiscalização também. Eu acho que mais de tudo isso, né, é perigo por conta dessa falta de informação. Os próprios médicos, na hora que forem tratar. A gente teve o caso do cantor famoso, né? Acho que foi o Zé Neto, né? A produção pode me ajudar, né? Foi o Zé Neto, né, Fábio? Isso. O Zé Neto. Então, isso acabou causando... E até foi bom, né? Claro, ele está melhor, graças a Deus, mas eu digo que foi bom no sentido da gente estar aqui discutindo esse assunto, né? Para os pais ficarem alertas. No início, até alguns eram... New England, que é uma revista americana bem difundida no mundo, demonstrando as explosões de cigarro eletrônico. Então, explosão na face, no bolso, então superaquecimento. Isso também? Também. Aí, óleo com deposição no pulmão, derivado da maconha no pulmão e causando uma dependência maior. Cargas de nicotina muito mais elevadas do que ditas ali. Então, quer dizer, é um grau de dependência, a indústria se profissionalizou nisso, tá? E acaba tendo mais aditos, infelizmente. Então, mais vício realmente é uma droga. O tabagismo é uma doença, tem até CID, né, o Código Internacional de Doenças, então a gente tem que ir contra realmente prevenção e tratamento, e tem tratamento. E assim, doutor Fábio, o que o mundo, então você que lê bastante, que participa de bastante discussões, né, sobre isso, a gente está indo no caminho certo aqui no Brasil, a legislação ainda está bem, o pessoal não está dando bola, as autoridades não estão dando bola. O que você vê, assim, em comparação com o resto do mundo? De uma maneira geral, eu acho que a legislação tinha que ser bem aplicada, né? Essa é a única grande crítica que a gente faz. Eu acho que deveria ser bem aplicado. Então, cigarro, houve uma redução de uma maneira geral no Brasil, isso é muito positivo. Infelizmente, no Sul, talvez se diz pela atribuição do clima, né, de ser mais frio, então se fuma um pouco mais do que no resto do Brasil. Mas o cigarro eletrônico está mudando um pouquinho essa tática. Eles conseguiram burlar o sistema. Inclusive nos Estados Unidos, que como por aroma entra pelo FDA, então pelo Food em vez de Drug, tá? Então consegue burlar um pouquinho o sistema até mesmo de lei. Então a gente tem que ficar bem atento a isso mesmo. Tem alguma doença específica já de cigarro eletrônico ou não? Essa pneumonite direta causada, o pulmão fica branco, o pulmão na tomografia ele tem que ficar meio enegrecido, que é cheio de ar. Ele fica totalmente esbranquiçado, com uma lesão aguda, grave, com, por exemplo, em 2019, 42 mortes em um mês atribuídas diretamente. Aí tem o enfisema, né, a bronquite crônica, o enfisema, que é o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, infarto agudo do miocárdio e AVC, derrame cerebral, acho que são as principais para a gente listar. Gente, faz mal então, faz mal, tá? Não dá, não é substitutivo, né? Não adianta, né? Pare de fumar tudo. Doutor Fábio, feliz ano novo pra ti, tá? Tudo de bom pra ti e pra tua família que cresceu. Pois é, cresceu, um grande abraço a todos, muita saúde e aí, sem cigarro. É isso aí, volte sempre, tá bom? Obrigado. Gente, a gente terminou mais um Ver Mais, assunto bem legal, bem interessante. A vovózada de casa aí, a vovó de casa, a mamãe de casa, papai, todo mundo aí, fique ligado nos filhos. Beijo no coração, tchau, tchau.